o mercado de criptomoedas está travado. E o pior, entre todos os grandes ativos do mundo, ele tem sido um dos piores desempenhos do ano. Nos últimos 10 meses, o mercado cripto subiu menos de 3%. Isso mesmo, um retorno mínimo, principalmente quando lembramos o nível de risco absurdo que os investidores em cripto assumem todos os dias. Agora, olha a comparação. O ouro subiu 55%, o mercado de ações dos Estados Unidos 12% e até os títulos do Tesouro entregaram 6%. E para piorar, cada vez mais investidores e meios de comunicação acreditam que a corrida de alta das criptomoedas acabou e que o mercado está prestes a cair de vez. Mas será que é isso mesmo? Ou estamos diante de uma das fases mais importantes de consolidação do ciclo atual? Porque o que aconteceu nas últimas semanas foi um verdadeiro colapso silencioso dentro do mercado. Estamos falando de uma liquidação alavancada massiva, uma das maiores da história. Mais de 1,4 milhão de posições foram liquidadas. Mais de 19 bilhões de dólares em negociações evaporaram em poucas horas. Esse foi o maior colapso de 24 horas já registrado, forçando 1,6 milhão de traders alavancados a sair completamente do jogo. E o resultado? O sentimento do mercado cripto despencou para níveis de medo extremo, um dos piores desde o fim de 2022. Mas essa liquidação fez algo ainda mais profundo. Ela não apenas eliminou a especulação de varejo, ela apagou os grandes players que estavam impulsionando a alavancagem do mercado desde o início do ano. Imagine o gráfico das posições alavancadas em Bitcoin. Cada bolha representa um grupo de traders. As bolhas verdes e amarelas mostram as posições dos grandes investidores institucionais. As vermelhas, as posições menores, de varejo. Desde 2024, todos os ralis consistentes mostravam grandes bolhas verdes e amarelas, mas depois dessa liquidação, elas simplesmente desapareceram. O que sobrou agora são apenas pequenos pontos vermelhos, ordens de varejo com posições médias caindo de 10 mil para apenas 2 mil dólares, um colapso de 80%. E isso mostra o quanto o capital especulativo recuou do mercado. E o problema é que isso não é necessariamente bom. Sem grandes players fazendo apostas direcionais, o mercado perde força. Ele precisa de demanda real para gerar impulso. E vimos exatamente isso no início de 2025. Muitos traders de varejo tentando empurrar o mercado para cima, mas sem sucesso. Ainda assim, a história não acaba aqui. Porque mesmo com essa fraqueza na alavancagem, existem outras 3 fontes de demanda que continuam muito vivas, e uma delas pode ser o grande catalisador do próximo movimento de alta. Vamos por partes. Primeiro, os fluxos de ETFs de Bitcoin e Ethereum. São os únicos 2 tokens com fundos listados. Do início de 2025 até abril, vimos saídas constantes desses fundos. Nesse mesmo período, o mercado cripto caiu 35%, mostrando o quanto o preço segue os fluxos institucionais. Mas de abril a julho, tudo mudou. Houve fortes entradas e o mercado disparou 65%. Desde agosto, os fluxos estão mistos. Por isso, podemos dizer que hoje os ETFs estão sinalizando um alerta amarelo. Segundo, as empresas de tesouraria de ativos digitais. Essas são companhias públicas que mantêm criptomoedas em seus balanços, assim como empresas tradicionais guardam dólares ou ouro. Desde outubro de 2024, a participação de Bitcoin nas mãos dessas empresas subiu de 1,5% para mais de 4% da oferta total. E o movimento não para no Bitcoin. Ethereum e Solana, por exemplo, não tinham presença corporativa até abril de 2025. Mas com a melhora da clareza regulatória, as compras corporativas explodiram, atingindo 3,5% da oferta de Ethereum e 3% de Solana. E agora, até altcoins como Avalanche, Tom e Litecoin estão entrando no radar das tesourarias. Isso é extremamente positivo. Por quê? Porque quando uma empresa compra e guarda cripto no balanço, ela retira essa oferta do mercado, criando uma pressão de compra estrutural.
Em outras palavras, essa é uma demanda real, permanente e saudável, um sinal verde claro para o mercado. Terceiro, a demanda futura. Mais de 90 fundos focados em cripto estão aguardando aprovação nos Estados Unidos. E adivinha quais lideram a fila? Solana e XRP, com mais de 8 pedidos cada. Esses fundos podem abrir as portas para bilhões de dólares em nova demanda institucional. O problema é que o processo está temporariamente travado por causa da paralisação do governo americano. Mas quando tudo voltar ao normal, essas aprovações devem avançar rapidamente, até porque os reguladores já criaram os precedentes com Bitcoin e Ethereum. De acordo com analistas da Bloomberg, muitas dessas aprovações são praticamente garantidas, ou seja, esse catalisador de demanda futura também está sinalizando um forte sinal verde, ainda que com o risco de mudar para amarelo se houver rejeição. Então, mesmo com a perda de grandes players alavancados, ainda temos 3 pilares firmes sustentando o mercado: fluxos estáveis de ETFs, demanda crescente das empresas de tesouraria e um potencial gigantesco vindo dos novos fundos institucionais. Tudo isso aponta para um cenário onde o mercado cripto pode voltar a subir com base em demanda orgânica e não apenas em especulação. E isso, acredite, é muito mais saudável. Além disso, o cenário macroeconômico segue extremamente favorável para ativos de risco, como mostramos em detalhes no nosso último vídeo aqui no canal. Então, apesar do desempenho fraco até agora, não acreditamos que o mercado esteja entrando em um bear market. O que vemos é uma fase de consolidação dentro de uma tendência de alta maior. Desde o início desse ciclo, o mercado cripto ainda rendeu 3 vezes mais que outros ativos. E lembra, o jogo pode parecer parado, mas as maiores oportunidades do ciclo sempre surgem nos momentos de medo extremo. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises profundas do mercado.